Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, que a paz de Deus e que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. Em nome de Deus, em nome do Mestre e amigo Jesus, estamos iniciando mais uma live de reflexão. Passei uns dias aí sem fazer lives, porque estava com muitas atividades da parte profissional, mas estou voltando. E mais uma vez estamos aqui para refletir sobre o Evangelho do Cristo de Deus. E hoje vamos falar sobre esse tema muito legal, que é o jugo leve, uma passagem bíblica. E essa passagem vamos trazer referência básica do Mestre Jesus como esse grande jugo leve que ele nos propõe para a nossa vida espiritual. E vamos falar sobre isto hoje. Aos irmãos e às irmãs, como sempre nós fazemos, pode ir colocando aí suas opiniões, os seus comentários, e a gente vai, à medida que for as pessoas comentando, colocando aí na tela o seu comentário, a sua opinião, e estamos aqui abertos a estarmos refletindo sobre temas como este da noite de hoje, que é um tema muito importante, do Evangelho do Cristo de Deus. E daqui a pouquinho a gente começa a nossa reflexão sobre este tema. Mas hoje eu vou escolher uma música inicial para passar para os irmãos enquanto o pessoal está entrando aí. Daqui a pouquinho nós começaremos a música e a nossa live, mas a música que eu vou escolher é Suave é o Jugo, uma música bem legal, certo? Que eu encontrei na internet que tem a ver com o tema, e a gente vai passar para vocês enquanto o pessoal está entrando aí. Ok, meus irmãos? Daqui a pouquinho, 7 horas, hoje a gente está começando mais cedo, 7 horas, a gente vai estar passando uma música para o pessoal que está entrando aí, falta só 5 minutinhos, mas enquanto o pessoal está entrando aí, já pode ir colocando suas opiniões sobre o tema, e a gente vai agora passar uma música chamada, deixa eu ver aqui, Suave é o Jugo, música espírita, muito bacana. Música espírita que tem uma mensagem muito bonita. Daqui a pouco a gente retorna. Vamos escutar a música? Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho. Essa básica do Mestre Jesus. Porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Sobe o jugo por teu amor. Bondoso Senhor, sobre o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Pronto, meus amigos, minhas amigas, aí a música que a gente escolheu para começar a nossa live, certo? Música muito bonita, música espírita que fala sobre o jugo, e hoje vamos falar sobre esse tema.
hoje vamos falar sobre este tema, um tema muito bom, né? Um tema que eu acredito que você já pode ir colocando aí sua opinião, certo? O que é que você acha sobre o jugo de Jesus? Né? Um abraço a todos os irmãos, nosso irmão Valmor já está aí, já estou vendo aí Maria do Carmo, Rangel, Carminha, Antônia Anastácio, o nosso amigo Sibério lá da academia. E hoje a gente vai falar, meus irmãos, sobre este tema que é o jugo leve. E eu peço para os irmãos já pegar o seu copinho, como a gente sempre faz. Todas as lives, a gente tem o hábito de pedir para os irmãos para colocar um copo com água. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, né? Nós temos essa prática, que é uma prática de fluidificação das águas. Nós colocamos o copinho de lado e na medida que a gente vai fazendo a prece, a gente vai pedindo a espiritualidade, os espíritos amigos, para que faça com essa água o processo de transmutação energética. Coloque o remédio que você está precisando na noite de hoje. E a gente vai colocar aqui, ó, o meu copinho já está aqui. Coloca o seu copinho aí, por favor. No final da reunião, esse copinho vai estar medicado, certo? Com os fluidos do plano espiritual dos irmãos, você que está precisando, certo? E a gente vai começar a nossa live, como sempre nós fazemos, com uma prece. Pedimos aos irmãos, pedimos às irmãs que fechem os seus olhos nesse momento. Vamos agradecer ao Mestre Jesus. Eleva o pensamento, irmãos. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento à divindade maior, ao Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre e amigo Jesus, de todas as horas, de todos os momentos. E neste momento, nós pedimos por cada um dos irmãos que estão nessa live. Aquelas pessoas que estão necessitando de um alívio espiritual. Que o poder de Jesus caia nesse momento sobre todos os irmãos, sobre todas as irmãs. Que neste momento os céus possam se abrir, trazendo para cada um de nós, para nossas famílias, o reconforto de passando por alguma dificuldade. Que elevemos o pensamento ao alto. Nosso irmão Valmor, como ele está colocando aí, que hoje é um dia muito especial. O netinho dele que conheceu a Bisa dele pessoalmente, é um momento muito bom, um momento de laços familiares que estão cada vez mais se fortalecendo. Ele está colocando aí, ó, nosso irmão Valmor. Nesta prece inicial, pedimos por todos os irmãos, por todas as irmãs, pelo netinho de Valmor, por Joana, por Carminha, por Antônia Anastácio, por Sibério, por todos os irmãos e as irmãs que neste momento estão passando por algum tipo de dificuldade espiritual, dificuldade financeira, dificuldade na sua saúde, dificuldade nos relacionamentos, dificuldades das mais diversas. Nesse momento, Divino Mestre Jesus, abençoa a cada um de nós, trazendo as bênçãos que necessitamos nesse momento. Abra os caminhos de cada um de nós para a luz, para a paz, para o reconforto do plano maior, que é o plano de Deus. Que o Mestre Jesus abençoe a cada um de nós, que nós possamos, na noite de hoje, não somente refletir sobre a mensagem de Jesus, mas que possamos colocar em prática os ensinamentos do Mestre, do Divino Rabi da Galileia. Que a paz de Jesus possa estar com todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Teu santíssimo nome, Jesus, retornamos aqui para a nossa reflexão da noite, como eu falei, após essa prece, né? Cada um dos irmãos, Maricélia Moreira, uma boa noite também para você. Você pode colocar o seu copinho com água aí, já está sendo medicado esse copinho. Já está sendo colocado nele o medicamento que você está precisando espiritualmente. No final da nossa reunião, daqui a pouquinho, você toma essa água e ela vai servir como remédio para o seu corpo e o seu espírito. Mas
A proposta de hoje, meus queridos irmãos e irmãs, é falar sobre este tema, o jugo leve. Sempre, como eu faço nas minhas lives, nas minhas palestras, de uma forma geral, eu me baseio em referências. O jugo leve é uma referência que tem puramente, certo, a origem bíblica no Novo Testamento, a gente vai encontrar. Também vamos encontrar um texto muito bacana que fala sobre este tema, que é uma palestra do Sérgio Bianchi. Ele também fala sobre esse tema, que eu dei uma lida também, que eu achei bem interessante os pontos. Vamos também trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E também vamos trazer aqui o dicionário de símbolos, mitos, sonhos e costumes, gestos, formas, figuras e cores e números, de Chevalier. São as referências para a noite de hoje que a gente vai fazer, mas basicamente a referência principal é o Novo Testamento e o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós trouxemos as referências principais da noite de hoje. E hoje vamos refletir sobre alguns pontos importantes, por exemplo, a etimologia. O que é que significa essa palavra jugo? Qual o significado histórico dessa palavra? Neste sentido, qual a missão de Jesus, de uma forma mais específica, com essa palavra, ou com essa referência do jugo que ele cita? Vamos falar sobre o jugo antigo, sobre o jugo do Novo Testamento, vamos falar sobre a vida futura, vamos falar sobre a morte. Quantos de nós temos medo da morte? Quantos de nós temos angústias diversas quando nós falamos sobre o desencarne? E nós temos temor da morte. E nesse sentido, quando falamos desses pontos importantes, também abordamos as leis naturais, que são as leis morais, que está a doutrina espírita muito bem explicada. Vamos falar sobre felicidade. Se o jugo de Jesus é leve, esse jugo nos traz muita felicidade. E, de uma forma geral, a gente vai trazer esses pontos principais. Alguns questionamentos que nós podemos colocar para vocês. O que é que significa a palavra jugo? Em que sentido Jesus disse que o meu jugo era leve? O que Jesus quis passar para nós? O que Jesus quis passar para o pessoal que estava na época dele caminhando, aprendendo com ele? Quando Jesus fala do seu jugo, ele quis passar uma mensagem muito importante. Nós vamos falar sobre essa mensagem, sobre o que ele quis passar, na nossa opinião. Como entender esta afirmação de Jesus que o jugo dele é leve? Diante de tantas decepções na vida da gente, diante de um mundo de tantas penúrias, diante de um mundo interno de tantas angústias. E Jesus afirma, o meu jugo é leve. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, como é que eu posso tornar esse jugo leve? Essa minha vida mais leve? Por que é que algumas pessoas aceitam com mais paciência os reveses da vida do que outras? Porque tem pessoas que são mais afobadas, que tem pessoas que não são, que não aceitam, que já dão um chute na barraca para aceitar as coisas. Esses questionamentos são muito importantes para todos nós. Já tem uma opinião do nosso irmão Vamor que ele coloca, muito importante esse tema, se prestarmos atenção ao que acontece na nossa vida, a partir do conhecimento da palavra de Jesus. Podemos compreender a dimensão do amor. Exatamente, nosso irmão Vamor está colocando esse ponto de vista. O amor de Jesus, ele vai trazer todo esse arcabouço energético e espiritual para que nós possamos compreender esse jugo que Jesus propõe para cada um de nós. Exatamente o que o nosso irmão Vamor está colocando aí. E esses primeiros questionamentos, meus irmãos, eles são muito importantes para a gente pensar. Nós, espíritas, nós costumamos dizer que assim, essa parte dialética, ela é muito importante, que faz questionamentos e a gente procura através do pensar, do refletir, do trazer para dentro de nós responsabilidades, do trazer para dentro de nós compreensões maiores para que possamos dar um salto quântico na nossa vida espiritual. Uma vez que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. A nossa vida aqui no planeta Terra é uma vida necessária. É uma vida que nós precisamos para que possamos passar por determinadas experiências que só a matéria vai nos dar. Mas a nossa verdadeira vida,
como os próprios Espíritos nos dizem, é a vida espiritual. Mas nesse sentido, meus irmãos, vamos começar do início. O que é que significa etimologicamente a palavra jugo? O que é que significa? Se formos lá no dicionário, vamos ver que jugo significa uma peça de madeira que serve para emparelhar dois animais para o mesmo trabalho. Acho que os irmãos já devem ter visto o jugo que é colocado lá no interior dos animais para emparelhar os animais, né? Historicamente, o jugo era uma palavra, ou era uma coisa muito ignominiosa, uma coisa vergonhosa para as pessoas. Era uma lança que era colocada horizontalmente sobre outras duas cravadas no solo, e por baixo da qual os antigos faziam passar os inimigos derrotados. Era como se fosse uma situação de derrota espiritual. Mas Jesus está trazendo uma compreensão diferente, não está trazendo essa compreensão vergonhosa, ignominiosa, como era colocada antigamente, né? Nossa irmã Maria Célia está entrando aí, seja bem-vinda. A simbologia do jugo, no geral, etimologicamente, nós já falamos aqui, mas a simbologia dela significa basicamente servidão, opressão e constrangimento. No geral, quando vamos estudar etimologicamente a palavra, isto significa o jugo. Mas o que Jesus propõe para você não é nada disso, dessa servidão, dessa opressão, desse constrangimento. Porque o jugo de Jesus, ele é suave. Não é esse jugo que traz constrangimento. Não é um jugo que traz uma servidão avassaladora para nós. Mas é um jugo que traz a compreensão do amor verdadeiro, que não constrange as pessoas. Nós precisamos compreender que não temos que ter temor nem de Deus e nem de Jesus. Nós temos que ter amor a Deus e amor a Jesus. O temor talvez seja uma palavra muito forte, que é colocada às vezes até no próprio Evangelho, quando diz assim, nós precisamos ter temor de Deus. Talvez compreendendo o temor como respeito a Deus. Mas na minha compreensão humilde, eu acredito que esta palavra, trazendo para a nossa atualidade, quando nós falamos temor de Deus, temor de Jesus, ou da espiritualidade, nós precisamos compreender que este temor significa respeito, nada mais do que isso. Porque Deus não quer que nós temamos a Ele, Deus quer que nós respeitemos a Ele, que nós amemos a Ele. Nesse sentido, meus irmãos, nós podemos observar que Jesus ele traz uma concepção diferenciada deste jugo, que não constrange, deste jugo que não é avassalador, desse jugo que não é penoso para nós, mas é um jugo leve. O próprio Evangelho está dizendo isso, porque Jesus traz para nós, para cada um de nós, o que nós chamamos de boa nova. Esta boa nova, que é traduzido como o Evangelho, este Evangelho vivido por cada um de nós, que precisa ser vivenciado. Evangelho significa boa nova. E Jesus nos trouxe muitas passagens que nos fazem refletir sobre a nossa vida. Muitas dessas passagens são as parábolas, que são passagens que fazem trazer para o cotidiano das pessoas da época comparações que as pessoas podiam compreender de formas mais simples, porque as pessoas que conviviam com Jesus naquela época eram pessoas simples e precisavam de uma forma de chegar a essas pessoas de forma mais simples. Jesus, na sua pedagogia divina, trouxe essa metodologia diferenciada de chamar parábolas, fazendo comparações e colocando personagens, que esses personagens tinham simbologias espirituais. Mas Jesus, ele não disse tudo. Jesus, como consolador, como esse grande consolador, também prometeu outro consolador prometido, que alguns chamam de Espírito Santo, Santo Espírito, e que a doutrina espírita coloca como a terceira revelação, como um conjunto de espíritos, que é a própria doutrina espírita que vai trazer essa visão ampliada. Nosso irmão Valmor está colocando outra opinião aí, ó. A mensagem de acolhimento modifica completamente a dimensão do amor e da necessidade de nos ajudá-los mutuamente. Exatamente batendo na mesma tecla que anteriormente nosso irmão Valmor falou, que é a lei do amor, que é a lei principal de Jesus. E quando nós penetramos no âmago de verdade, dos ensinamentos de Jesus, inclusive este que Jesus fala que esse jugo é leve, é para entender melhor a sua nobre missão.
A missão de Jesus foi uma missão totalmente diferenciada. Se os anteriores a ele, os reis, os poderosos da época, queriam constranger os seus discípulos ou as pessoas, se queriam tornar prosélitos as pessoas, Jesus não. Ele, quando fala do jugo, é um jugo diferente do que as pessoas faziam até então. E esse jugo de Jesus, ele traduz na sua nobre missão, que é a missão que nosso irmão Vamor está bem falando aí, que é a missão do amor. Para que a gente compreenda um pouco mais esta questão do jugo leve de Jesus, nós precisamos ir na própria Bíblia, Novo Testamento. O evangelista Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, até o versículo 30, ele narra de forma bem simples e de forma muito compreensiva esse jugo de Jesus. E Allan Kardec também traz no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Essa passagem. E diz basicamente assim, Jesus, ele fala para cada um de nós basicamente desta forma. Ele diz assim, vinde a mim. Ele não diz vinde a Humberto, vinde a Vamor, vinde ao Papa. Não, ele diz assim, vinde a mim. Todos que sofreis, todos vós que sofreis. Aí a pergunta, eu vou falando aqui, vou explanando alguns pontos. Quando Jesus diz, vinde a mim, todos vós que sofreis. Aí eu pergunto, quem neste plano que estamos aqui, é a pessoa que não sofre? Todos nós sofremos. Uma vez que o planeta Terra é um planeta de provação, um planeta de expiação, de sofrimentos. Ou seja, Jesus diz que é a Ele que precisamos nos reportar diante dos sofrimentos. E Ele diz, vinde a mim. Quando Ele diz, vinde a mim, não é só a figura física dele, mas é o corpo de ensinamentos dele. O corpo do amor, este corpo que se traduz nessa essência maior, que é essa essência divina. Nossa irmã Célia Pontes está entrando aí, um grande abraço, nossa amiga Célia. E Jesus, ele diz assim, todos vós que estáis sobrecarregados, todos vós que estáis sofrendo, eu vos aliviarei. Olha só que coisa interessante, é uma promessa e são palavras de Jesus, que ele diz, vinde a mim, todos vós que sofrem, vós que estão sobrecarregados, todos vós que estão passando por dificuldades na sua vida amorosa, todos vós que estão passando por dificuldades financeiras, todos vós que estão passando por doenças, todos vós que estão passando por decepções, por angústia, por perda de pessoas na sua família, diante da doença, vinde a mim. Quando eu digo a mim aqui, é a Jesus. Esta ida a Jesus faz com que a gente nos alivie desta carga, desse jugo tão pesado que é o jugo do planeta Terra, que é essa opressão que paira sobre nós, dessas dores, desse sofrimento. E Jesus diz, tomai o meu jugo, não é o jugo do mundo, mas o meu jugo, sobre vós, e aprendei de mim. Prestem atenção, meus irmãos. Jesus diz, aprendei de mim. O que Jesus mostrou para as pessoas, para que nós possamos compreender a essência principal da vida, que é a essência do amor. E para que você ame, Jesus diz, vinde a mim e aprender comigo, que sou brando. Nós precisamos ser brandos, não ao ódio, não à violência, não à agressividade, mas sim a brandura de coração. Vinde a mim, vós que, além de ser brando, é humilde, mas a humildade de coração, não é aquela humildade de boca para fora, não é aquela humildade que você diz assim, eu estou fazendo caridade, mostrando para todo mundo, para se dizer humilde. Não é essa, é a humildade de coração. E Jesus diz, quando você se torna uma pessoa branda, quando você se torna uma pessoa humilde de coração, você vai encontrar o repouso para a sua alma. Olha só que coisa interessante. O repouso para a nossa alma, nós iremos encontrar em Jesus. É esse o jugo de Jesus, o jugo leve. Porque o jugo do mundo é um jugo pesado. É um jugo que nos traz muita opressão, que nos traz servidão, que tem pessoas que ficam oprimidas por um mundo tão cheio de coisas
pesadas, coisas negativas de uma forma geral. E o jugo de Jesus é muito mais suave. Porque o jugo de Jesus faz com que nós trabalhemos dentro de nós a brandura, faz com que nós trabalhemos dentro de nós a humildade. Duas condições básicas para se chegar ao ápice do nosso projeto de desenvolvimento espiritual. Isso é o que Jesus propõe, não é o que Humberto propõe. É Jesus. É preciso apenas nós irmos à Bíblia. Nossa irmã Célia Pontes está dando boa noite aí. Boa noite para Célia Pontes. Nossa irmã Margarete está entrando aí. José Alves de Freitas. O pessoal está entrando aí. Tudo bem, né, meus irmãos? Mas seguindo, o texto evangélico nos diz isso. E para que a gente compreenda esse texto evangélico, é preciso também nós nos reportarmos à época de Jesus. Onde Jesus vivia, ele vivia num mundo que tinha muitas dificuldades, como hoje em dia. Um mundo de muita selvageria, como hoje em dia. Um mundo de muita opressão das autoridades, como hoje em dia. Um mundo onde não existia a verdadeira concepção do social e da igualdade entre as pessoas. É um mundo de opressão, onde existiam reis, onde existiam imperadores, onde existiam ditadores que tomavam conta do mundo achando que eles eram donos do mundo. Neste ambiente histórico da época, nós vamos observar que o Evangelho de Jesus nasceu. Ele nasceu no meio de uma religião, do judaísmo, alimentando livros sacros do Antigo Testamento, trazendo todo este fato. O próprio judaísmo, os livros do judaísmo mostram isso. Os judeus, eles foram escravos por muito tempo do povo do Egito, né? E eles sabem muito bem dessa concepção do que é jugo, dessa concepção de servidão que os próprios antepassados tinham essa concepção. No Evangelho dizia que iria vir alguém que iria libertar, que seria o libertador das almas. Todos os profetas do Antigo Testamento falam sobre isso. E o judaísmo traz no Antigo Testamento muitas dessas lições para cada um de nós. O cristianismo, ele apareceu historicamente como então uma continuação, um aperfeiçoamento dessa revelação que foi dada por Deus ao povo de Israel. A Palestina, que é um local de pregação de Jesus, ele vivia na época a obediência às leis romanas e em outro tempo as leis não só romanas, mas do povo egípcio também. O povo judeu soube muito bem do que era jugo, né? E quando Jesus fez, muitos dos próprios judeus não compreenderam essa concepção do próprio Mestre Jesus. No Velho Testamento, a gente vai ver que a libertação do jugo era submissão que era forçada, ou disciplina, que era um elemento constante nas profecias de salvação. No Novo Testamento, de forma diferente, a gente vai ver que o jugo foi formado somente no sentido mais figurado, como uma relação entre os imperativos do poderio romano, do Velho Testamento, ou também o jugo dos vícios, que era colocado de forma muito figurada no Novo Testamento pelos evangelistas e pelo próprio Jesus. Mas, meus irmãos, o jugo de Jesus, eu bato nessa tecla, é muito diferente. Não é esse jugo desses imperadores, desses reis, desses ditadores, dessas autoridades. O jugo de Jesus, como ele mesmo diz, é leve. Por que é leve? Porque ele oferece um lenitivo para as nossas dores e para os nossos sofrimentos. Nosso irmão Amor está colocando outra opinião aí, ó. Ele diz que este é o maior desafio da minha alma. Nos tão pobre que não possa aliviar o sofrimento daquele que nos procura. Nosso irmão Vamor está colocando muito bem aí a questão da caridade, o quanto é importante isso. Exatamente o que o irmão Vamor está colocando. Isso é um dos pontos basilares do Evangelho de Jesus. Mas nesse sentido, meu irmão, o que Jesus propõe com o seu jugo é um lenitivo para aquela pessoa que está sofrendo, para aquela pessoa que está aflita, que está com dores, que está com sofrimento. Você que está com Jesus, com certeza você vai ter um amortecedor psicológico e espiritual.
Porque o Mestre Jesus, ele nos proporciona isso. Uma certeza, não é uma possibilidade. Independente que você seja católico, independente que você seja evangélico, espírita, ou até não cristão. Todos os altares e todos os mestres espirituais, eles apoiam a mensagem de Jesus como esse grande avatar espiritual. Nossa irmã Luciana está entrando aí, está dando boa noite, viu, minha irmã? Boa noite. Assim que terminar, eu vou editar essa live, vou colocar no YouTube para que vocês possam compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, tá certo? E olha só, e seguindo os nossos pontos aqui colocados, a gente observa que muitas vezes a gente se apega em determinados medos diante desse mundo, um mundo de tanta submissão, um mundo em que a vida, muitas vezes, ela é corrida, uma vida apressada. Mas tem um ponto importante quando nós falamos de medos, de vida, de julgo, é a vida futura. Essa vida futura que estou falando é que é quando você desencarnar. O que será que vai acontecer com você? O que será que você vai encontrar no mundo espiritual quando você morrer, quando você desencarnar? Para os grandes filósofos da antiguidade, a vida nada mais é do que uma preparação. Como falei lá no início, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Esta vida aqui, no plano material, é a aproximação de um jugo, de um sistema que nós estamos atrelados para aprendermos, para evoluirmos com determinados pontos que necessitamos do nosso processo evolutivo, do nosso processo energético. Mas e quando nós pensamos na vida futura? Não somente neste ponto que estamos aqui encarnados. O que é que nos espera do além-túmulo quando você ir para baixo da terra e você abrir os olhos espirituais e chegar do outro lado? O que é que espera de você? O que será que você vai encontrar lá? Você vai encontrar um céu? Você vai encontrar um inferno? Ou você vai encontrar um todo universal? Há uma pergunta crucial no centro de nossas atividades. E depois que tudo passar, o que é que nos espera quando chegar lá? Isso é importante porque tem tudo a ver com o tempo desse jugo de Jesus, que é leve, que nos proporciona um olhar para o futuro, não somente para o passado e para o presente, mas um olhar para o futuro com os pés no presente. Você já pensou nisso mesmo? Você já pensou nisso mesmo? O que é que você vai encontrar quando você desencarnar? Se nós pegarmos uma grande parte das religiões tradicionais, o cristianismo, por exemplo, nos vai dizer que você vai encontrar o céu, o inferno ou o purgatório. Se você for bom, vai para o céu. Se você for ruim, vai para o inferno. E se você for mais ou menos, vai para o purgatório. Tem uma possibilidade depois de ir para o céu. É uma transição, né? No mundo evangélico, céu e inferno. Ou você vai para um ou para outro. Não tem esse negócio de meio caminho, não. No espiritismo, não existe céu, não existe inferno. Existem planos ou níveis de consciência espiritual. Quando você desencarna, você vai para locais que não vai estar fechado, estritamente fechado, e você ficar o resto da sua existência lá. Você vai ter possibilidade nesses planos de energia, estar em cidades espirituais, estar em umbral, se você tiver com níveis muito baixos de energia, ou em colônias espirituais mais elevadas, mas não está preso. Você pode vir aqui para a Terra, você pode ir para outros planos. E o céu e o inferno para o espiritismo são planos conscienciais. Você pode ir aqui, encarnado, estar em um céu ou em um inferno, nesse sentido simbólico do que nos é colocado. E a gente precisa observar um pouco disso. Nosso irmão Valmor está colocando outra opinião aí. Ele diz, às vezes, o aula material é o que menos importa. O acolhimento amoroso com o nosso sorriso, a nossa atenção, o nosso carinho, sem julgamento, simplesmente ouvir com generosidade, sem julgamentos, vale muito. Isso é o que Jesus nos ensina. Nossa amiga Maria Debian está aí, nossa amiga Valnia também está por aí. Um abraço para todos vocês que estão nessa vibe, nessa
energia positiva. Nossa irmã Valnia também faz muitas palestras, muitas intervenções aí na rede social, muito bacana, tenho acompanhado, com muita criatividade também. Nós precisamos, né, minha irmã, disso, de espairecer um pouco a nossa mente, mas espairecer no sentido de refletir junto com os irmãos, com as irmãs, de temas os mais diversos, desde espirituais até temas do lado psicológico, que é muito importante. Mas nesse sentido, a gente observa, trazendo para esse ponto da nossa ligação, dessa reflexão com a nossa vida e com o depois. Se nós formos observar, o filósofo Sartre, ele diz que muitos de nós temos angústias, o que ele chama de angústia sartreana. Alguns estudiosos dizem que pressupõe uma única existência, pressupõe essa angústia. Sartre coloca isso porque diz que o ser humano nasce como uma tábula rasa, depois ele vai impregnando o seu ser com as experiências que realiza. Na sua concepção, a liberdade de escolha gera angústia. E Sartre é existencialista e nos faz pensar que muito de nós que nos adentramos nessa concepção mais existencialista de que tudo se acaba depois da vida aqui nesse plano, nos traz realmente uma angústia, porque muitos de nós acreditamos que não vamos encontrar nada. E ficamos muitas vezes em prisões mentais, em prisões espirituais. E o Espiritismo, através das várias mensagens, através das várias reflexões, mostra que o pós-vida, essa vida material, o pós-vida é o início da nossa verdadeira vida. É o retorno para a parte espiritual. Quando nós desencarnamos, quando nós morremos, nós costumamos dizer que nós retornamos para o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Esse mundo aqui é um mundo que não é verdadeiro, é um mundo que é necessário, porque precisamos dele para nossas experiências materiais no momento. Assim como a gente vai ter experiências mais materiais ou menos materiais, necessário o nosso engrandecimento espiritual. Mas é importante nós pensarmos nesse sentido, meus irmãos, sobre o que vem depois, a vida futura. O espírita, ele não pode jamais temer a morte. O cristão, ele não pode jamais temer a morte, porque o próprio Jesus, no seu evangelho, no Novo Testamento, ele diz isso: eu venci a morte, porque ele ressuscitou. Porque ele passou por o outro lado e mostrou para cada um de nós o quanto ele mostrou a necessidade de nós crescermos espiritualmente em todos os momentos que ele passou lições para nós. E o espírita, meus irmãos, não pode temer a morte. Infelizmente, nós encontramos ainda muitas pessoas que têm o temor da morte. Por que será que isso acontece? Uma coisa básica que o Espiritismo fala, que nós que tememos a morte, tem várias razões. O medo do desconhecido, a nossa consciência pesada, que ainda não fez as coisas certas que deveriam ser feitas. Mas especialmente uma coisa que é muito forte que o Espiritismo fala, que o temor da morte, ele é traduzido de uma noção insuficiente da vida futura, de não compreendermos verdadeiramente como é essa vida futura. E às vezes nós ficamos presos nas prisões da vida presente. Não vamos para frente. A vida presente é necessária para que nós possamos atuar dentro do contexto energético que precisamos melhorar. Mas a gente tem que pensar no futuro nesse aspecto. O que é que eu vou encontrar quando eu fechar os olhos aqui e abrir os olhos espirituais? Eu preciso plantar as sementes do amor, as sementes da evolução espiritual. O espírita, ele não pode temer a morte. Por quê? Porque a vida, ela nunca para. A morte é apenas uma passagem, é uma realidade. Todas as mensagens espirituais falam sobre isso. Todas as religiões, elas dizem que o espírito, ele sobrevive a esta passagem, a morte. A forma como ele sobrevive pode ser compreendida de diversas formas, mas todas as linhas espiritualistas acreditam que o espírito sobrevive.
como nossa irmã Sônia que está entrando aí, que é uma espiritualista também, acredito eu que ela tem esta concepção também de que após fechar os olhos materiais, nós abrimos os olhos espirituais e vemos muitas vezes uma outra realidade. Uma realidade que para alguns vai ser tranquila, uma realidade que para alguns vai ser um pouco dolorosa. Uma realidade que para alguns vai observar que na sua bagagem e na sua mala espiritual não está carregando os verdadeiros tesouros do espírito. Nosso irmão Laelcio, lá do nosso lado, costuma dizer e perguntar: meu irmão, minha irmã, o que é que você carrega na sua bagagem espiritual? Para quando chegar lá no outro plano, nessa viagem que você vai fazer, abrir a sua mala e for mostrar para você mesmo. Abrir, para você ver o que foi que você levou. Nessa sua bagagem espiritual, meu irmão, você não vai levar carro, você não vai levar roupa, você não vai levar joias, você não vai levar computadores, coisas materiais. Somente você vai levar as suas virtudes e os seus defeitos. Isso vai pesar bastante. Porque se você for uma pessoa que está com a sua mala cheia de defeitos, cheia de vícios, quando você abrir a caixa de Pandora, você vai se assustar. Mas se você, na sua mala espiritual, abrir e você começar a ver os tesouros do Espírito, do amor, da caridade, do doar ao próximo, do fazer o bem, da alegria do Espírito, você vai ver o quanto você plantou de coisa boa e quanto você vai colher no plano espiritual e nas próximas encarnações. E nós precisamos saber que nós somos criaturas individuais, evoluímos individualmente, mas não estamos sozinhos. Nós precisamos juntos nessa conexão, um ajudar o outro. A vida no planeta Terra, ela tem várias formas de vida que estão conectadas umas com as outras. Precisamos dessa concepção maior, que é a concepção do holismo, que Ramatiz fala sobre isso, que vários avatares espirituais, que vários mestres espirituais falam sobre isso, sobre esta teia maior, que é a teia da energia do universo, que nós estamos inseridos. E é interessante mesmo a gente observar que nós estamos dentro dessa grande teia, inseridos em leis, não leis humanas, mas leis de Deus, leis naturais, leis que não mudam, que regulam todos os acontecimentos do universo, que a gente não tem como mudar. A lei do amor é uma, não tem como você mudar. A lei do amor, da justiça e da caridade é uma. E existem várias leis. Se você quer compreender um pouco mais sobre as leis espirituais, pega a Bíblia, você vai ver lá uma tradução do que essas leis principais. E a principal delas está lá na Bíblia, no Novo Testamento, que é a lei do amor. Mas se você quer compreender de forma mais profunda essas leis naturais, essas leis morais, livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos você vai encontrar muito sobre as leis naturais, ou as leis de Deus, que são leis eternas, que são leis imutáveis, que não estão sujeitas ao tempo, que não estão sujeitas às circunstâncias, que não estão sujeitas a pessoas carnais. As leis morais são essenciais para o progresso espiritual, pois nos descortinam as noções de bem e as noções do mal, o que está dentro de nós mesmos. Nosso irmão Valmor está colocando outra opinião aí, ó. A grande questão é a incerteza do que estamos semeando. O que será que pode ter realmente importância para nos ajudar a evoluir? É verdade, meus irmãos. E a gente parece, sabe assim, que a gente vive nesse grande Big Brother, né? Às vezes a gente apronta um monte de coisa, achando que estamos certos, que é muito bacana, mas de fora da casa, de fora do planeta Terra, lá do outro lado, os irmãos que estão olhando estão vendo que a gente muitas vezes está errando demais, estão vendo que a gente está nos cancelando, como é a palavra que está sendo muito utilizada hoje, né? Os cancelamentos, nós estamos nos cancelando, achando que estamos fazendo certo e não estamos. Aí, como nosso irmão Valmor aí diz, é uma incerteza. Mas será que temos como saber que estamos no caminho certo? Temos sim. Nossa consciência é um dos pontos principais, que ela, se você não for doente, né, diz isso. Se você está seguindo no caminho certo. Porque você, quando está fazendo coisas erradas, a sua própria consciência aponta que você está fazendo certo ou errado.
Outra coisa importante que você precisa observar, meu irmão, são as palavras de Jesus. Se você que é cristão, que se diz cristão, é preciso você atentar para as palavras de Jesus. Quando Jesus diz assim, por exemplo, se você quer fazer algo para o outro que você não quer para você, não faça. Isso é um princípio ético. Não precisa nem da consciência estar cobrando. Um axioma de consciência. Se você não quer para você, não faça. É básico isso. Porque se você não quer para você, você sabe que a sua consciência pode estar mostrando até a ponta da verdade que você não quer ver. Não precisa ser muito inteligente, não. É preciso apenas ser consciente, ser sensível às verdades espirituais. E as leis morais traz isso para a gente. O nosso irmão Valmor disse, será que a caridade pode mesmo cobrir um pouco dos nossos pecados? Sim, a caridade, meus irmãos, como Jesus fala, o amor. O amor cobre, sim, uma multidão de pecados. Porque o que é o pecado? O pecado é um mau proceder. Nada mais do que isso. Esse mau proceder, ele se torna mais suave, mais dirimido, quando nós amamos, que é o que Jesus nos propõe. Nesse sentido, meus irmãos, a gente já está partindo quase para o final aqui. O mundo espiritual é o verdadeiro mundo, como eu coloco desde o início. Entendemos que este não é o verdadeiro mundo, que sofremos, que temos muitas dores, mas precisamos ter muito mais paciência, muito mais, porque a nossa paciência está muito pouca. A nossa paciência de escutar, a nossa paciência para falar, a nossa paciência para tudo. Nosso irmão Valmor está perguntando, e o que é a caridade? A caridade, meus irmãos, a espiritualidade nos afirma que é traduzido como o próprio sentido do amor. Os espíritos dizem que a caridade é um conjunto de virtudes. Esse conjunto de virtudes, que é a virtude moral, que é a virtude material do doar-se ao próximo. A caridade é, acima de tudo, o amor. E esse conjunto de virtude é a caridade. A caridade, ela pode até ser entendida como amor. Quando você ama, você está sendo caridoso. Isso é o que a espiritualidade nos fala, né? Traduzido dessa forma. E nesse sentido entendemos que sofremos, que temos dificuldades, que passamos por uma série de caídas espirituais, mas precisamos ter paciência. Aquele que olha do ponto de vista espiritual, que se espiritualiza, não é aquela pessoa que vai para dentro de uma igreja, não. O que nós precisamos não são igrejas lotadas, não precisamos de igrejas lotadas. Nós precisamos sim de nos espiritualizarmos. E nos espiritualizarmos com as mensagens de luz, com a mensagem da Umbanda, com a mensagem do Candomblé, com a mensagem espírita, com a mensagem católica, com a mensagem evangélica, com a mensagem budista, com a mensagem taoísta, com a mensagem muçulmana, a mensagem judaica. Nós precisamos encher o nosso templo divino de luz, de mensagem, de amor. Se você acha que você indo para uma igreja, você vai estar se purificando, se salvando, você está enganado. O ir à igreja é importante no sentido de compartilhar com outras pessoas a mesma energia, o mesmo pensamento. Mas o fato de você ir para lá não indica que você está salvo, não indica que você já fez o processo de melhoria espiritual. É muito bom você ir para uma igreja, mas não é a parte mais importante. O que precisa é você ter uma visão muito mais ampla do que a espiritualidade. A espiritualidade é mais do que um templo. A espiritualidade é um processo de revestimento energético que nós temos em várias e várias encarnações. Um revestimento de luz. A transfiguração da luz que Jesus propõe para cada um de nós. Nós podemos dizer que assemelha-se ao homem que subiu a uma montanha, comparando o que ficou embaixo lá no pé, a pessoa que tem uma visão espiritual. Aquela pessoa que sobe espiritualmente pode vislumbrar outros horizontes, diferente daquele que fica lá embaixo, que só é permitido ver o que está embaixo. Se você não sobe a sua montanha, se você não vai acima dos seus desafios, você não vai ver a maioria das coisas da sua vida. Você vai ficar lá embaixo.
É preciso fundo do poço. É preciso a gente subir a montanha, que subir a montanha requer esforço de cada um de nós. Requer que cada um de nós faça um pouquinho de esforço, se desafie. A espiritualidade fala muito sobre isso. Jesus fala muito sobre isso. Ó. O amor está colocando aí, ó, uma ótima definição. Mas é justamente isso. Ó. A pessoa que tem uma visão maior espiritual, ela tem que subir a sua montanha espiritual. E olhar de cima, não querendo ser mais do que ninguém. Olhar de cima não quer dizer, eu sei mais do que você, vamos, não. É você estar lá e você ter noção real de onde você chegou. E de onde você pode ir mais adiante. E de onde você pode até descer para chamar outras pessoas para vir junto dessa mensagem. Subir a montanha, como diz nosso irmão Valmor, é realmente um grande desafio. Muito grande. E muitas vezes nós, vilipendiados, nós dizemos, Pai, perdoa-nos, porque nós não sabemos o que fazemos. E Jesus diz isso, Pai, perdoa a esse irmão, porque não sabe o que faz. A gente muitas vezes não sabe o que faz. Ou se sabe, está perdendo muito tempo no seu processo de evolução espiritual. Não é uma grande felicidade saber que nós sofremos e por que sofremos. Não é bom. Imagine alguém que sofra, que não tem perspectiva alguma com relação ao futuro. Não é bom. A gente precisa ter uma visão maior. Allan Kardec diz, em cada existência há uma ocasião para a alma, para dar um passo adiante, um passo à sua vontade. Depende a maior ou a menor extensão que você quer desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto, Allan Kardec diz isso, depende da sua vontade você dar esse passo. E Emmanuel, o Espírito de Emmanuel, que traz a sua mensagem por meio do nosso irmão Chico Xavier, diz, quando a dor te visita, quando a dor visita cada um de nós, a você, meu irmão, a mim, a você, a mim, a todos nós precisamos refletir na mensagem de Jesus, que não há sofrimento sem significação. Todo sofrimento tem um significado. Se a gente compreender isso, a gente vai compreender o grande desafio que é passar por essa vida e crescer espiritualmente. Porque se você está sofrendo, tem um significado por trás. Não é que Deus está castigando. A gente observa que fomos nós mesmos que plantamos essas sementes do mal, essa semente do ódio. E não precisamos ficarmos, meus irmãos, nos julgando por ter feito coisas erradas. Não precisamos ficar nos magoando, nos autoflagelando. Mas precisamos sim crescermos espiritualmente. E subir a montanha, como nosso irmão Valmor disse, é necessário. Quero agradecer a cada um dos irmãos por estar até agora compartilhando dessa mensagem. Espero que nós possamos ter trazido um pouco dessa mensagem de luz. Para a semana a gente vai estar entrando novamente, provavelmente no sábado também. Eu acho que durante a semana não vai dar, porque eu estou trabalhando muito durante a semana. Daqui a pouco eu vou editar e vou botar no YouTube essa palestra, essa live. Mas para terminar, eu escolhi outra música aqui para a gente encerrar. Antes de encerrar, eu queria que os irmãos escutassem essa música. Uma música também muito bonita, chamada Jesus Contigo. Vamos refletir nessa música maravilhosa. E depois nós faremos a prece final. Ainda há tempo de você colocar o seu copinho com água. O meu já está aqui desde o início, sendo fluidificado. Coloca o seu também. E a gente vai fechar a nossa live com uma música e com a nossa prece final. Ok, meus irmãos? Vamos escutar a música. A música que eu escolhi para finalizar é uma música espírita chamada Jesus Contigo. E quero compartilhar com vocês, meus amigos e minhas amigas, meus colegas de caminhada espiritual, essa música tão bonita. Jesus Contigo, eu ofereço a cada um de vocês. Muito bacana essa música. Daqui a pouco a nossa prece final. Amor, seus questionamentos são maravilhosos, amor.
Se desperta, já fiz a noite escura ao coração. Se a lágrima domina, sente amorosa divina e abre as portas da paz que sonha e cruza. Alivia a esperança da amargura e sobre as trevas de miséria ilumina. Sente a esperança sublime e perdura. Se abrem as vidas, se dirige os passos sobre a de celestes braços das amor, tua a cruz de Ok, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Vânia The reason I love using StreamYard is that's easy. I can make, me, Chris Brogan, I can make a show like the Backpack Show. Eita, deixa eu fechar aqui que... Vânia, a gente tá de pé, viu, Vânia? Desses dias a gente pode conversar. Ó, vamos hoje, estou muito grato por saber que minha mãe conheceu pessoalmente o bisneto mais novo, 10 meses depois do seu nascimento. É uma grande emoção, é uma emoção grande, pena que eu não estava presente para não aglomerar. Eu vi, amor, eu vi a foto na internet e fiquei muito feliz também. Você sabe que eu fico muito alegre com as coisas de Daniele, do Conde, e você também, né? São pessoas muito caras para mim. E vai ser uma honra, viu, Vânia? A gente vai ter um convite para a gente fazer depois, tá certo? Depois pode entrar em contato aí que a gente conversa. Vamos para a nossa prece final, agradecendo a todos os irmãos, a todas as irmãs, neste momento, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Divino Mestre Jesus, pega o seu copinho com água, coloque de lado nesse momento, o copinho, peça a espiritualidade que neste momento abra a sua
cabeça para as energias benfeitoras de luz. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz e de amor. Agradecemos nesse momento e que nós possamos estar colhidos nessa bolha de luz. Cada um dos irmãos, sinta-se abraçados. Que neste momento, nesta noite, a luz divina caia sobre cada um de nós, sobre nossas famílias. Quer nessa noite chuvosa, se tivermos, quer nessa noite que não tenha chuva, que nós possamos abrir a nossa mente para os fluidos energéticos de luz. Aquela pessoa que tiver com algum tipo de dificuldade nesse momento, vamos alinhar nossa energia com o Mestre Jesus, Mestre de luz, de paz e de amor. Os espíritos abençoados neste momento, que traz para cada um de nós o medicamento que necessitamos, transmutando as energias que não estão boas dentro de nós, afastando as energias deletérias. Que nós mesmos possamos afastar essas energias com a ajuda de Jesus e dos espíritos abençoados. Que este verdadeiro jugo de Jesus seja o jugo do amor, seja o jugo da paz, da serenidade de espírito. Irmãos e irmãs em Cristo de Deus, abramos a nossa mente para a energia do amor e da caridade, da justiça, que possamos fazer ao outro aquilo que queremos que faça para nós mesmos. Esta é a mensagem, a lição de Jesus. Irmãos e irmãs, neste momento final, nós pedimos por nossa saúde, nós pedimos por o nosso equilíbrio, por o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Fortalece a cada um de nós em jornada, que possamos estar conectados ao Cristo de Deus. Abençoa cada uma das famílias, abençoa cada uma das pessoas que estão escutando e que irão escutar essa mensagem. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de nós. Deus, Jesus e a espiritualidade maior. Agradeço, irmãos e irmãs, finalmente, aos nossos mestres espirituais, guias que trabalham conosco. Quando terminar, eu sempre faço uma prece, juntamente com os meus guias espirituais, caboclos, pretos velhos e ciganos, pedindo a ele que vá na casa de cada um dos irmãos. Se tiver algum irmão precisando de ajuda específica, pode colocar aí, que eu vou ver, certo? Em um privado, pode colocar a sua necessidade. Vamos fazer prece, vamos pedir à espiritualidade que ajude a cada um de nós, a mim e a você, meu irmão e minha irmã. Agradecemos a todos esses irmãos, caboclos, pretos velhos, ciganos, médicos e enfermeiros espirituais que estão ao nosso lado, nos apoiando e nos dando a força que precisamos nessa caminhada. Uma boa noite, meus irmãos. Que nós possamos ter esse canal mais tranquilo, depois de quantos anos, né? Muitos anos, né? Eu que sou uma pessoa que gosta muito de festa, né? Todo mundo sabe, né? Passar um carnaval em casa. Amanhã talvez eu vá para a praia, né? Vou ver com minha família. Mas a verdadeira alegria é a alegria da vida, a alegria da existência, nessa e nas existências que teremos de caminhar. Um beijo, um abraço, uma boa noite para todos os irmãos, uma boa noite para todas as irmãs. Bye bye. Noite abençoada para você também, meu irmão Valdir. Todos os irmãos, sintam-se abraçados. Para a semana estaremos de volta, um novo tema, uma nova proposta de reflexão espiritual. Abraço. Obrigado também, meu irmão. Sônia também está por aí, minha cigana linda. Minha cigana linda, Sônia Castro. Um abraço para você também, minha cigana. Cheirão, viu? Coração abençoado, pessoa muito bondosa. Muita paz, muita luz. Que Deus abençoe vocês também. Tchau.